Boa noite, meus irmãos. Mais uma quarta-feira para estudarmos as obras de André Luiz, no livro atualmente Libertação. Então vamos fazer a leitura do Evangelho para a gente iniciarmos a nossa reunião. No capítulo 7, nós vamos pegar aqui o item 13, missão do homem inteligente na terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites, bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes deste globo e não tendes nenhuma direção para disso vos envaidecerdes. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos. Porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver a vosso turno as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deva fazer? A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra que ele deva cavar? E que diríeis a esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir seu padrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será. Não duvideis disso. E arrastará exigências miseráveis e cheias de humilhação até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Então fica aí esse trecho do Evangelho para a gente refletir. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Mestre, e em nome deles, através da sua infinita hierarquia, solicitar que esses benfeitores possam estar conosco na noite de hoje, nos inspirando, nos amparando, nos auxiliando, para que possamos fazer uma reunião de estudos dentro das nossas compreensões e que possamos em breve a praticá-las. E assim teu nome, Senhor, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor possa amparar e assistir a todos os trabalhadores da nossa casa, tanto encarnados como desencarnados, a todo o nosso planeta, todos os países e os seus dirigentes que possam ser inspirados e iluminados nas obras do nosso Mestre, e a todas as equipes que de outros ordens estão conosco a nos auxiliar nesse momento de dificuldade, e que possa fazer com que esta luz atinja cada um de nós com melhor entendimento e compreensão e aprendizado do que ora passamos. Pedimos ainda que possa amparar e assistir as equipes que no plano espiritual incansavelmente
acolhe, assiste e ampara a todos aqueles que foram designados para este encarne coletivo. Enfim, Senhor, aonde existir a dor física ou espiritual, ali os seus enviados possam estar levando a tua luz e as tuas energias para todos. Que assim seja, e graças a Deus. Então, continuando o nosso estudo, no capítulo 3, entendimentos, vamos continuar então o que o mentor passa para a equipe do André Luiz a respeito desse entendimento. Então nós havíamos iniciado, eles com essa nova, vamos dizer assim, missão, de estudar, compreender e iniciar através da prática, essa nova atividade em que a equipe do André Luiz tem a oportunidade, de aprendizado e prática. Nós vimos então que eles estavam numa nova missão, que eles estavam em um novo tipo de estudos, onde eram acolhidos numa nova, vamos dizer, sala de aprendizagem, em que todos recebiam a orientação do instrutor. Então, continuando aqui onde paramos. Esclarecido com respeito à jovem senhora que nos cabia socorrer, aduzi reverente. A enferma a cuja assistência fomos admitidos está, por exemplo, em vosso passado espiritual? Isso é uma pergunta da equipe do André Luiz, juntamente com ele, a respeito do instrutor. E ele vai responder: sim, confirmou Gúbio, humilde, mas não fui designado para servir no caso de Margarida, a doente que nos compete a breve expedição no momento, apenas porque houvesse sido minha filha em eras recuadas. Em cada problema de socorro é imprescindível considerar as várias partes em jogo. Em virtude do enigma de obsessão que nos propomos resolver, somos levados a buscar todas as possibilidades que compõem o quadro de serviço. Perseguidores e perseguidos entrelaçam-se em cada processo de auxílio em grande expressão numérica. Então, olha que coisa interessante. Então, visto que nessa nova etapa de aprendizagem do André Luiz juntamente com a sua equipe, o Gúbio coloca para eles que eles iriam atender a um simples caso de obsessão na crosta. E quando eles se dirigem para esse atendimento, ele pergunta, e o Gúbio responde que sim, mas que os problemas que o ligava a essa enfermeira, a Margarida, não só compele a ele como filha em recuadas eras, mas também que seria analisado diante deles o problema de várias situações que estavam em jogo. Então, essas situações recebem análise de uma grande influência de irmãos envolvidos, e que de alguma forma estariam comprometidos nestas situações. Vamos lembrar aqui que no capítulo anterior, quando a gente
recebeu aquela informação do próprio Google que nós sempre deveremos progredir e levarmos, no mínimo, a nossa família base, ou a nossa família, e o entorno, as nossas relações mais próximas, se possível. Porque todo o progresso, toda a evolução, quando se destina isoladamente a cada um de nós, nós não temos condição de suportá-la sozinho, devido às grandes influências que iremos receber, nos ligarmos, né, por condições que no momento atual nos foge a lembrança e a compreensão, porque ficam muito distantes em situações em que nos agravamos e nos comprometemos no pretérito. Então, olha o que ele informa agora, que esta situação não é vista somente como filha dele em uma das encarnações, mas estão sendo analisado um processo bem mais amplo que envolve muitas, até, vamos dizer assim, centenas de irmãos no mesmo processo. Então veja como isso se assemelha a uma teia de aranha que se vai, né, tecendo, ampliando, formando as ligações bem mais amplas e que envolve, nessa análise, todos ali envolvidos, direta, indiretamente, em que tiveram relacionamentos, oportunidades, meios de auxiliar, ser auxiliado, e às vezes não o fizeram. Então também responderão de maneira equivalente ou equitativa na proporção que estas influências energéticas vão se desenvolvendo. Então veja bem, se numa determinada condição eu recebo a influência bem ostensiva de um irmão com grandes diferenças energéticas e compromissos kármicos de outras existências, tranquilamente, tranquilamente no sentido de que é óbvio, é praticamente obrigatório, de que esta influência, na minha atual reencarnação, vai influenciar os meus familiares e até mesmo meu círculo de relacionamento, se for assim, nestas situações em que todos serão de alguma forma atingidos, menos, mais indiretos, de forma a que serão chamados a auxiliar, a ser auxiliado, a ser instrumento destas energias, em que elas possam drenar de forma mais equitativas, já que o foco principal é jogado sobre mim e esse irmão. Mas todas as circunstâncias do passado serão aportadas neste presente com atuais situações familiares, de relacionamentos, de trabalho, de convivência, dessa nova situação encarnatória em que eu me encontro. E isso só acontece, meus irmãos, quando nas várias reencarnações nós vamos oferecendo oportunidades de que essas energias, através das encarnações atuais, envolvam os mesmos partícipes de outras eras em que nos comprometemos. Então, é uma situação em que a gente verifica e passa a refletir que a justiça de Deus, ela é muito complexa, mas totalmente perfeita. E que às vezes, por falta de entendimento e de compreensão, nós até a tratamos de forma de que estão sendo cobrados além daquilo que podemos dar.
Mas existem esses preparos, existem essas condições em que essas energias, em atuais situações, condições, serão drenadas com maior facilidade, envolvendo aquele ciclo que no passado deu origem a essas energias. Então, olha como o plano espiritual analisa, né, e verifica as melhores possibilidades dentro de cada processo reencarnatório em que nos encontramos. Às vezes, isso se deve a fatos ocorridos há milênios, né, há muitos anos antes, mas que ainda não estávamos preparados e não houve a oportunidade para que isso fosse colocado com a justiça plena e perfeita de que essas energias deveriam ser drenadas e, consequentemente, harmonizadas. Então, daí a gente passa a entender melhor que mesmo nos débitos passados, nós devemos responder com o crescimento, o entendimento e o progresso destes irmãos também, que em muitas casas espíritas são tidos como os espíritos zombeteiros, malignos, e que todo mundo tem que se ver livre deles. E olha que esta mensagem do Gúbio vem nos reportar de forma diferente, né? E que esses envolvidos, nós temos também o compromisso de seguirmos, progredirmos na mesma linha de compreensão a que o resgate atual nos proporciona. Então, isso é uma justiça em que, para nós, ainda é muito complicado entendermos e aceitarmos, né? Porque o entendimento está diante de nós acerca dos ensinamentos e das instruções que a gente recebe dessa equipe e dos livros, né, sobre a santa mediunidade de Chico e o espírito de André Luiz. Então veja bem como isso é tão atual e ainda desconhecido por nós. Então vamos continuar mais um pouquinho. Almas existem que se veem sob o interesse de milhões de outras almas. Olha o que eu disse, que este envolvimento às vezes envolve centenas, eu não quis afirmar milhares, mas porque eu não tinha certeza, mas era aqui o Gúbio afirmando, né? Milhões de outras almas, quer dizer, é uma teia imensa em que todos nós vamos responder por essa drenagem energética, quer seja indiretamente, e não sempre sendo observado a linha direta da ação em que essas energias culminaram ou vieram a desembocar para estas, vamos dizer assim, solicitação de reequilíbrios, mas foi todo o envolvimento. Então envolve família. No caso do Gúbio aqui, ó, a pergunta que o André Luiz fez a ele é que ele iria ser responsável direto por essa enfermeira, a Margarida, porque ela teria sido filha dele em existência pretérita, e ele afirma que não só isso, que seriam analisados primeiramente, né, outros complexos energéticos bem anteriores a essa, em que na atual situação era oportuno essas drenagens. Então, olha como, né, há e deve haver a predisposição por todos nós. Então, nenhum de nós somos isentos de culpas ou de que devemos ser aliviados nessas situações. Todos somos responsáveis e devedores. Cabe, com o entendimento, a compreensão e a explicação deste processo, nos colocarmos acerca, né, para também, se estamos em melhor condição de preparo, auxiliar aquele que às vezes
por um foco de energia pesada, se cristalizou com um sentimento de ódio e de vingança por séculos, por milênios, preso a esta conduta pesada. Então, se algum de nós, seja na materialidade, como encarnados, ou no plano espiritual, que temos essa condição melhor, devemos auxiliar de qualquer, não medir esforços para que isso aconteça. Agora, todas as situações nos serão cobradas e nos serão colocadas de acordo com o preparo a que nós nos dispomos para esta resposta. Porque a espiritualidade prima, porque quando essas oportunidades chegarem, não se perca, né, mais tempo, e pelo contrário, que se aproveite o máximo para que se melhore essas energias e que possa haver o equilíbrio o quanto antes, para que todos possam ascender em compreensão, resumindo, em progresso, porque ele isoladamente não se mantém. Enquanto os movimentos da vida se estendem harmoniosos sobre o ascendente do bem, as dificuldades não chegam a surgir. Veja bem, né? É o preparo se preponderando sobre a realidade em que todos buscam o entendimento e a compreensão para o bem. Então se prevalece aquela carga energética onde procura-se ascender a maior quantidade possível de irmãos nestas condições, para essa nova situação. Não é fácil desfazer de obstáculos, porque em tais circunstâncias é indispensável procedamos com absoluta imparcialidade, dando a cada um quanto lhe caiba. Então, estas equidades ou na proporcionalidade dessas cargas energéticas sempre deverá prevalecer. O homem terrestre, mormente nos dias tormentosos, costuma ver somente o seu lado, mas acima da justiça comum, propriamente considerada, outros tribunais mais altos funcionam. Em razão disso, todos os casos de desarmonia espiritual na Terra movem aqui extensas redes de servidores que possam tratá-los sem inclinações pessoais. Em bases do amor que Jesus exemplificou, e nessas ocasiões preparamo-nos a satisfazer todos os imperativos de trabalho salvacionista que a tarefa nos imponha ou proporcione dentro das atividades que lhes são conexas. Então veja esta análise do ponto de vista do plano espiritual, dessas equipes que, amparadas e bastante assistidas por orbes mais elevados, mais iluminados e purificados, assistem, né, e dão toda o amparo para que nestas condições possam ser realizadas. Então, não são tarefas que vêm de uma equipe só, isolada, mas de decisões bem amplas, onde a luz, a sabedoria, o amor vija com prevalência. E isso assegura a verdadeira e absoluta justiça do nosso Pai. A essa altura da instrutiva conversação, chegamos a gracioso templo. Nesse doce recanto consagrado à materialização de entidades sublimes, a luz suave da noite calma com que se fazia
mais bela. Então eles chegam a uma instituição em que, como descrição aqui do próprio André, nesse doce recanto consagrado à materialização de entidades sublimes, quer dizer, de entidades bem acima daquele plano espiritual, que irão materializar para a instrução. As vibrações constantes das preces aí emitidas por vários séculos. Então a gente vê que isto são instituições em que isso já acontece há vários milênios. Olha o que ele afirma aqui, vou repetir. As vibrações constantes das preces aí emitidas por vários séculos tinha criado em torno da edificação, da construção, da estrutura física, prodigioso clima de encantamento. Então é o que a gente chama de egrégora. A egrégora, ela pode existir em vários níveis que a gente pode definir. A egrégora material, vamos dar um exemplo simples da nossa própria residência, do nosso lar, aonde ali constituirá a somatória das ideias e dos pensamentos de todos os membros da nossa casa, em que vai prevalecer naquele ambiente, contaminando toda a estrutura física de paredes, de mobiliário, de objetos, enfim. São sentimentos que ali serão armazenados sobre a média da emissão desses nossos pensamentos. Então são sentimentos que ali prevalecem. Essa seria o exemplo de uma egrégora material. E em cada lar tem essas situações. E ampliando para uma condição melhor, seria bairros, cidades, regiões, países e, por fim, finalizando, a egrégora terrestre, que seria a somatória dos pensamentos de nós, encarnados e desencarnados, que aqui ainda estão, à busca desses esclarecimentos e entendimento. Então essa somatória desses sentimentos gera uma mediana que vai dar condições e alojamento que esse sentimento prevaleça, certo? Então nós estamos todos submersos sobre esta base, sobre esse núcleo de sentimentos que nos está permeando. E ali nós trocamos informações. Ali tem vários tipos de ideias, de sentimentos bons, maus, em que com a nossa formação nesses pensamentos, quando emitimos, nós atraímos da mesma forma. Então essas trocas são constantes. E num plano mais transcendente, que seria o plano espiritual, estas mesmas energias formam esse quadro comum, que a gente dá o nome de egrégora, no plano espiritual. E em cada ambiente isoladamente, que somados dão a somatória da base de níveis espirituais, cidades, e assim por diante, Então veja bem, essa base de sentimentos em que se fixa nesses ambientes, elas podem permanecer, desde que renovadas e sustentadas, por tempo indeterminado. E enquanto que ali cada um que chega sente aquelas energias vibrantes do bem, de carinho, de amor, de sentimento, de emoção que ela nos passa. É a mesma coisa que um exemplo prático para a gente perceber isso, é quando a gente chega em determinado ambiente e fala:
E esse ambiente, não gostei desse ambiente, estou arrepiando, é um ambiente pesado. Quer dizer, é um ambiente carregado de energias pesadas em que nos toca. Nós trocamos essa energia com esse campo e nos incomoda. O oposto é o que a equipe passa a identificar e a sentir dessa estrutura, né, deste novo templo aonde é consagrado a materialização de irmãos que, a nível espiritual e de entendimento, estão bem acima. Então, para eles descerem a este nível, mesmo na espiritualidade, eles precisam desses ambientes preparados para perder vibração e encontrar a vibração adequada nesse novo ambiente, onde eles vão ser materializados para transmitir informação. Então, olha como essa hierarquia, que eu costumo falar que é infinita, porque do ponto de vista do nosso entendimento, as nossas possibilidades de projeção para o futuro se perde, né, neste meio, aonde um ponto em que ainda equidistante, mas depois dele a incompreensão se torna muito grande ainda. Então, por isso, nós ainda, como seres racionais, inteligentes e pensantes, apesar de um grande progresso que nos dá a condição, que é os lóbulos frontais, de projetar o futuro. E essa projeção ela só acontece de forma virtual. Por quê? Porque nós lançamos essas energias projetando na nossa mente e criando telas mentais para situações em que imaginamos, pensamos desse futuro. Nenhum outro ser do planeta, ou nas condições em que nós nos encontramos na atual projeção e desenvolvimento, se assemelha a nós. Nenhum outro, somente o homem, na condição hominal, tem essas estruturas. O animal, que na evolução nós descendemos, não tem essas estruturas mentais. O animal não tem condição de raciocinar e de se entender como indivíduo, como consciente da sua realidade. Nós sim, porque nós projetamos essas situações. Então são condições em que guarda uma relação com os animais muito grande ainda, né? Cada um de nós, conscientemente, nós temos condição de perceber, de nos entender e nos posicionar em situações do passado, do presente e do futuro. Os animais não. Os animais só têm noção, porque eles não têm os lobos frontais e nesse desenvolvimento de projeção do futuro e da sua própria consciência e existencialidade, eles só sabem o presente atual, ali, participando e interagindo. Então, por isso aquela condição do animal, da parte instintiva, né, que é uma inteligência primitiva em desenvolvimento, lhes dá somente a condição de defesa, de procriação e de alimentação. Ele só tem essa estrutura: alimentar, comer, dormir e reproduzir. Se ele morreu, ele não tem condição nem consciência de que isso aconteceu. Já o homem não, é diferente. Deu para comparar assim mesmo, né, com muita limitação nossa, né, mas a gente aos poucos vai colocando para os irmãos, se estiverem interessados, busquem essas informações que são muito importantes. Meus irmãos, então por hoje nós vamos ficando por aqui e na próxima quarta nós continuamos essa grande informação e ilustração que o André Luiz, através desses benfeitores, desses grandes
colaboradores do plano espiritual, essa equipe formidável, tem nos passado através das obras de André Luiz e Chico, né? Então, queremos agradecer a todos pela oportunidade de hoje, ao nosso Pai, a todos o plano espiritual que incansavelmente nos assiste, nos auxilia nesses momentos de grande dor e sofrimento, e que possamos, Senhor, através desses seus benfeitores, ter o nosso coração abrandado, que possa nos fortalecer junto aos nossos ideais cristãos, e que possamos, Senhor, a cada dia sermos um instrumento um pouco menos pesado e bruto para colaborarmos e fazermos esse protagonismo ao que, na sua infinita hierarquia, nos é destinado. E assim, Pai, que o Senhor possa amparar-nos e assistir a todos, ao nosso planeta, ao nosso país, a todos os dirigentes do globo terrestre, que eles possam ser iluminados e amparados para que possam compreender o momento e a situação a que a escola da nossa experimentação terrestre nos fornece. E em seu nome nós te agradecemos, que o Senhor possa amparar-nos e assistir-nos hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos, e até a próxima.